Digo, desculpa, digo olá ou não? Olá, eu sou Cláudia Piloto, sou mãe de 4 filhas e trabalho como criativa e facilitadora com mulheres em processos oncológicos. Mulheres giras, claro. Mulheres giras. Sou eu. De repente dizes coisas que a gente não está à espera. Isso é fixe. Eu fiz tudo de um quase. Eu vou em primeira classe. Mãe, eu sou o homem rico com quem querias que eu casasse. Eu fiz tudo de um quase. Eu avancei no impasse. Mãe, eu sou o homem rico com quem querias que eu casasse. Tenho os ovários no sítio. Sou uma mulher de... Bem-vinda, Cláudia. Olha, vamos deixá-los cair. Os títulos. Tu já ouviste que és uma mulher de... Já, muitas vezes. E gostaste na altura de ouvir a expressão? É assim, eu naturalmente, eu sempre vi assim, porque eu acho que fui educada pelo meu pai na altura, educou-me assim, eu não sei explicar, mas muito independente e sempre a tomar iniciativa, que é aquilo que os homens normalmente são. Mas é engraçado ter sido o teu pai. É, mas foi o meu pai, sim. Ele ensinou-me sempre a ter ação, a tomar a ação da minha vida. E, portanto, eu sempre considerei, aliás, a dada altura é que eu entendi que eu gostava de tomar mais, ser mais feminina no sentido, eu sou feminina, mas ser mais feminina nesse aspecto, de entregar mais, não ser eu a tomar o comando, mas eu sempre tomei o comando de tudo. As decisões todas foram sempre... Portanto, às vezes escolham lá vocês, é isso? É. Já não quero mais. Já não quero mais, mas não é hipótese nenhuma. Eu gosto de chegar aos 50, de 49, mas estou quase nos 50 e tenho posto em perspectiva muita coisa e de facto a vida inteira foi assim. E não há como não olhar para isso e está tudo certo. E quando se está perto dos 50, de facto há aqui este balanço do o que é que eu quero que sejam os próximos anos? Sentiste isso? Em que idade? Eu acho que senti aos 46. Pois não, eu fui sentindo várias coisas, aliás eu acho que já vivi várias vidas, porque eu faço muito trabalho comigo e desde muito nova que eu me lembro de começar logo a pensar quem é que eu sou e o que é que eu vim cá fazer. Portanto, eu sempre procurei propósito, nunca foi mais nada senão isso. Mas isso não é inquietante? Muito. É uma vida de muito trabalho, muito desgastante, no sentido em que, de facto, há alturas em que tu apetece desistir e render-te à manada. Mas depois, porque és a mulher das decisões, desistir não é fácil. Não, desistir não é opção. Não é opção, mas há alturas de muito cansaço que a pessoa pensa assim, bolas, se calhar isto de tentar sentir quem eu sou... é qualquer coisa, não sei, às vezes são segundos, às vezes pode ser um dia que a pessoa põe em questão e pensar assim, bolas, se calhar é só melhor ser dita normal. E não achas que quando se olha para alguém como tu, sim, que tem essa fortaleza dentro, que depois parece que ela é capaz de tudo, ela passa por tudo, ela, sim, claro, quando às vezes só queríamos também um bocadinho de colo. Sim, sem dúvida. E é difícil, porque eu recentemente percebi que também precisava de um bocadinho de colo. E é difícil, mesmo sabendo que se precisa e até havendo ali o colo, às vezes a pessoa não consegue entregar tudo. E quem é o teu colo? Ali só metade. Agora, sim, há pouco tempo, foi o namorado que eu tive. Era a pessoa a quem ligavas? Ligava não, ia mesmo para o colo. Mas não era fácil, foi muito complicado. Foi outro processo, comecei a perceber outras coisas. Aqui há colo e eu ainda assim não consigo. É difícil de te entregares? Não sei, eu não tenho medo nenhum. É assim, Cristina, há uma coisa que é muito giro. Eu trabalhei toda a vida para ser totalmente livre. E eu faço o que eu quero, quando eu quero. Eu tomo as decisões, eu não faço ideia do que as pessoas pensam de mim. Porque eu não estou ligada, eu não ouço, as pessoas não me trazem. Eu detesto conversas que não levam a lado nenhum. E portanto, já ninguém me traz. Os outros não existe para ti? Não existe mesmo. Porque é assim, eu lido diariamente com muitas mulheres. Posso dizer que a primeira parte da minha vida eu não gostava muito de mulheres, porque de facto as mulheres eram muito... Eu via muitas mulheres como tendo sempre uma opinião, sempre aquela conversa de chacha que não interessa para nada, sempre em julgamento com os outros. Depois entendi a dada altura que isso tinha passado para os homens também. E eu pensei, bolas, estamos agora, afinal, isto eu não vou dizer aqui a falar. Aqui podes dizer tudo, estás à vontade. Não, é porque às tantas
Não posso. Não posso. Mas o engraçado é que eu pensava isso e quando realmente eu comecei a trabalhar no meu trabalho de propósito, só tenho filhas, portanto lá em casa tudo corre lindamente, eu adoro mulheres. Isso é a vida à porta à prova. É. Quem não gostava de mulheres, de repente, filhas. Mas eu não gostava porque era um conceito, era aquilo que eu via, não é? Sim. Era muita conversa e muito pouca ação, muito pouco. Eu acho que as pessoas que falam demais não têm muito com que se preocupar com elas, nem fazem trabalho nenhum com elas. E então tem que estar sempre a julgar o outro porque assim sentem-se um bocadinho melhor. E eu via muito isso, porque sempre fui muito sensível, altamente intuitiva e via muito para além do que se dizia. E então o que é que acontece? Nessa altura eu comecei a trabalhar nos hospitais e foi quando eu realmente comecei a trabalhar profundamente com mulheres. E passei realmente a adorar mulheres. Em situações de muita fragilidade. Muita vulnerabilidade. Sim. Que é uma altura linda, porque realmente, é assim, nós somos todos feitos da mesma massa, só que as pessoas vivem a fingir, a disfarçar, e na verdade acabam por não mostrar o mais bonito delas, porque nós conseguimos praticamente curar-nos uns aos outros, se formos realmente verdadeiros, e se conseguirmos, na verdade, o ser vulnerável é a coisa mais bonita e mais profunda que há, e as pessoas podem curar-se em muito pouco tempo. Porque está ali a verdade toda. E às vezes tenho pena que as pessoas não façam mais isso, mas isto para te dizer que eu sou totalmente livre em todas as áreas da minha vida. Não há nada que eu tenha a prestar contas a ninguém, nem do que faço, nem porque que não vou, nem se decidi ir e não vou. Naturalmente eu respeito as pessoas, mas se eu, umas horas antes, sentir que não há break ali, eu não vou. Mas, por exemplo, nas mulheres há um casamento que falha e ela depois tem outro. Sim. E o casamento falha outra vez. E depois lá vêm dizer, o que é que se passa ali? Já tem 2, já teve 2, já está no terceiro. Sim. Isso a ti passa-te ao lado. Completamente ao lado. Ninguém fala. Eu não ouço. Portanto, para mim... Mesmo que falem. E para uma mulher forte, o que é o amor? Ai, o amor é tudo. Eu sou uma romântica, eu acredito num amor assim, a uma profundidade, até porque eu vivo o amor. Para mim, o que está a ser mais difícil neste momento, eu tive casamentos muito giros, tive um casamento de 19 anos, em que eu tive grandes companheiros ao meu lado e respeito-os imenso, até hoje somos os melhores amigos, mas a coisa acabou e eu acabei, pronto. Foste tu que acabaste sempre? Fui eu sempre, sim. Fui porque eu acho que um casamento tem que haver uma série de coisas e quando acaba a intimidade, para mim não é um casamento e aceito todos os conceitos, para mim é isso, não é? Somos amigos. Amizade. É amizade. Claro. E passou a amizade e é um facto que somos amigos, temos filhos em comum e elas têm pais muito amigos, que é o mais importante, mas isso já é entrarmos noutras... Agora... Mas compreendes as mulheres que mesmo sem intimidade mantêm-se nos casamentos? Compreendo. É o processo delas. Cada pessoa faz o seu processo, às vezes por medo, falta de coragem, muito medo de julgamento, olha, tanta coisa, não dá sequer, é assim, isto aqui, passávamos horas à volta deste tema, mas é assim, não é uma questão de aceitar ou não aceitar, compreendo, sim, compreendo porque as pessoas têm vidas muito complicadas e com muitos traumas, com muitas dores, é preciso muito trabalho para a pessoa ir à profundidade e conseguir tratar algumas coisas para conseguir avançar para outras. E às vezes há muito medo, porque de facto há. E é o medo que muitas vezes faz com que a pessoa não procure a sua felicidade, não é? Sem dúvida. Tu tens medo de alguma coisa? Acho que não. Hoje em dia não. Não tenho grandes medos. Eu tenho, como te disse, há pouco tempo percebi que nunca me entreguei na totalidade. Isto já passei por 2 casamentos. Depois tive 2 ou 3 casos que foram coisas que me ensinaram alguma coisa, claro que sim, mas claramente foram completamente ao lado. E percebi claramente que não estava ainda pronta para entregar tudo, como nunca tive. E mas agora estás? Eu não sei. Mas esse bloqueio, consegues perceber a origem? Consigo, porque eu ainda estou sempre no controle de tudo. Eu acho que é isso. Ainda não consigo perceber totalmente, mas nós vamos descobrindo. Mas eu acho que no limite eu tenho que controlar. Não eu tenho que controlar, eu controlo. E o amor não é para controlar, é mesmo para entregar tudo.
Apesar de que, é como te digo, eu tive estes 2 maridos extraordinários, mas depois também tive 3 pessoas, logo a seguir aos meus casamentos, eu já me separei há 8 anos, que passaram por mim e me ensinaram algumas coisas e, sobretudo, que tu só te deves entregar a pessoas que saibam cuidar de ti. E eles não souberam. Mas de maneira nenhuma. Não te acrescentavam? Olha, eu não vou, pronto. Fala assim no geral. Não me acrescentaram. Eram pessoas altamente frágeis, muito, sem estrutura nenhuma. E, portanto, estrutura a nível de... É assim, é muito complicado lidar com pessoas que estão inteiras. Com tudo o que falta ainda acrescentar. Mas tem uma estrutura, e essa estrutura não abana. Quando tu crias uma estrutura que é enraizada, a coisa não abana. Pode vir um vendaval, tu ficas no mesmo sítio. Porque tu já não reages ao outro como eu, mas estava a dizer isto de mim, porque isso já não existe, não é? Porque tu sabes quem és. Porque tu sabes quem és. E então, tu dás conta disso, depois é muito chato, porque tens que entrar ali num registro, que eu também não gosto, não é? Porque eu não entro... Tu demoras muito tempo a sair das relações, ou assim que percebes que não, é imediato? Eu era assim, saía logo. Depois, quando me separei, eu tenho aqui 2 fases. Quando me separei, comecei a pensar assim, agora vamos lá pensar também um bocadinho no outro. Porque o outro também tem sentimentos e se calhar também vamos pôr em perspectiva, porque existe o outro lado, não é só a forma como tu pensas. Porque eu achava que era tudo assim, basicamente tem que ser assim, não é? Sim. É tudo ótimo e tudo não sei o quê. E então comecei a pensar um bocadinho no outro. E vou dizer, não me dei nada bem com isso, não me dei nada bem. E eu neste momento, se me aparecer alguém, eu neste momento estou ótima sozinha. Estou assim... Não tens aquela vontade há um ano já? Há um ano. E estou ótima. E vou-te dizer, quando me separei, eu sempre tive namorados de muito tempo e nunca estive sozinha. E quando me separei, eu pensei assim, então e agora? Depois apareceu um bando, uma coisa estranhíssima, que eu não sei, mas eu acho que isso tem a ver com as redes sociais. Eu não tinha, depois passei a ter, nessa altura. E então apareceu um bando que eu dizia, mas não é que isto existe? Este mundo existe, que eu não sabia. Eu estava casada há 19 anos, portanto eu não sabia. E então... percebi isso e depois comecei a achar muito estranho, não aparecia assim alguém logo que fizesse match, sempre, porque eu sempre tive isso, não é? E não aparecia, e eu dizia assim, meu Deus, mas isto dá tanto trabalho assim, porque eu nunca tive trabalho com relações, nunca. O meu objetivo sempre era saber quem eu era e sentir-me altamente concretizada com a pessoa que eu era e encontrar o meu propósito. As relações, por isso é que eu acho que a vida, apareciam, por isso é que eu acho que a vida é muito generosa connosco, porque na altura em que eu precisava mais de qualquer coisa existia, não é? Enquanto eu estava a lutar tanto por outra. E depois quando eu já estava no meu propósito e a caminhar de uma forma super tranquila, já não precisava. Já não precisava. E as relações foram acontecendo assim para eu aprender também. Mas viver consigo própria, que é como quem diz sozinha, sem ninguém para ir jantar, sem ninguém que se deite ao lado, é uma conquista? Eu acho que sim. A mim, eu aprendi muita coisa. Tanto sozinha. Até quando fechas a porta e não está lá ninguém. Ou ainda deves ter... É muito bom. Mas eu não tenho isso, porque eu tenho 4 filhos. Pois, por isso ainda vivem lá em casa. Mas, ou seja, não tens que dar explicações, não tens que falar de nada. Olha, não, isso é muito bom, mas eu vou-te dizer, os 3 primeiros anos eu passei mal. Eu acho que eu estava muito habituada a partilhar as minhas coisas, ter alguém sempre a dizer, olha, trata tu, eu trato disto, eu trato tudo. E aprendi a tratar ainda mais, não é? Porque eu não tenho ninguém que trate. E foi ótimo, foi uma aprendizagem espetacular. Também te vou dizer, eu hoje que estou bem sozinha, ou aparece alguém que eu de facto diga assim, uau, e que eu fico completamente encantada, ou então fazer processos com pessoas, não, obrigada, não quero mais. Nada de os dois fazer processos, não quero processos nenhuns. Eu quero ou é muito bom preparado para mim como eu estarei para ele. E o que é que achas que tens passado às tuas filhas? Pá, isso é que é pior, porque é assim, não. Isso é muito pior, porque é assim. Sabes que eu faço muita terapia. Eu, para além de trabalhar muito enquanto terapeuta no meu trabalho, eu faço muita terapia para mim. Isto é muito complicado, porque se eu, por um lado, as educo em que o pai e a mãe são 50-50 necessários e que elas devem olhar, honrar e com muito amor para os dois, e que só assim é que elas podem ter realmente uma vida inteira e completa, sendo livres, não é? Mas honrando. Ao mesmo tempo, elas também veem uma mãe que leva o mundo à frente.
E, portanto, isto fica aqui... Tens medo que elas sejam como tu, não se entregar na totalidade? Olha, sabes que é assim, eu não tenho muitos medos com as minhas filhas, mas é assim, tento, quando percebo que elas começam a tomar o mesmo iniciativa para tudo, de repente está tudo tratado, digo, olha, atenção, a mãe não tem nada a ver com isso, porque eu não me meto muito no caminho delas, já tenho filhas com 26 anos, e tenho imenso, não é imenso cuidado, eu não quero mesmo, o que é que elas tomam as decisões delas. E claro que elas estão sempre coladas a mim, porque é natural, quando tu dás liberdade, os filhos de facto entendem que podem ter ali um colo, mas não é um colo nem autoritário, nem evasivo. E sabes que as minhas filhas, elas realmente, elas tomam muita iniciativa para tudo, não há dúvida. Elas são muito parecidas comigo, são, e eu acho que isto é uma coisa que é passada e que é boa, mas tem que ser doseado, ou pelo menos eu tento, imagina, quando vejo algumas coisas... Já não vais a tempo. Já não... Há coisas que não vou, mas sabes que eu às vezes vou marcando tipo uma terapia ou outra para elas, porque... Tu na terapia queres saber do quê? Eu faço todo o tipo de terapia, terapia autoconhecimento, vou fazendo muita coisa, ao longo da vida vou fazendo muita coisa, desde psicoterapia, constelações familiares, human design, que é uma experiência espetacular e que cientificamente está basicamente ali o estudo da tua personalidade, que se tu fores... Mas depois acreditas muito no que te dizem, acreditas? Não, mas não é no que me dizem, não me dizem nada, em psicoterapia não te dizem nada. Não, mas nesse estudo que é feito eu não acredito, eu sou totalmente espiritual, o meu caminho é efetivamente real, caminhando assim, eu sempre caminhei em resposta àquilo que o mundo tem para me dar. E foi sempre a responder, sempre a responder, sempre a responder. E eu fiz isso há muito pouco tempo, e vou-te dizer... Eu danço mesmo, é assim, quando se fala muito do dançar com o universo, eu danço com o universo, eu de manhã, eu estou no pardão 2 horas, completamente sozinha, faço meditação durante meia hora, vejo o sol a nascer todos os dias, aquelas 2 horas são minhas, mesmo com 4 filhas, porque são rotinas que eu me propus e que realmente aquilo faz parte da minha saúde, a todos os níveis. Tu há pouco tempo desligaste por completo. Sim. E contaste num post de Instagram que eu vi teu, que era, não tive telefone, não tive redes, deixei de trabalhar, foi, de repente desliguei. Sim. Porquê? Porque, olha, sabes que eu quando começo a olhar para as coisas, nós ao longo da vida vamos aumentando consciência. E quando há um aumento de consciência, tu olhas exatamente para a mesma coisa, mas não é igual. E eu comecei a sentir-me exausta, comecei a ir trabalhar cansada, já não me apetecia trabalhar, e comecei a pensar assim, em casa, por exemplo, com as minhas filhas, sentia que estava muito em esforço e que aquilo já era tudo muito mais, e eu pensei assim, não, está na altura de parar, e eu vou parar mesmo, de qualquer forma, e parei. Mas foste para onde? Fiz retiros, silêncio total na tua vida? Silêncio total na minha vida. Eu tive completamente sem telefone, estive num retiro brutal, fiz muita terapia, foi extraordinário, foi assim, sei lá, olha, é daquelas coisas que toda a gente devia fazer, é muito difícil, se eu fechar a porta e ir, para mim não é, mas eu estou habituada a fazer isso porque eu venho praticando já há alguns anos. Mas por exemplo, nesses 2 meses não falaste com as tuas filhas, não nada? Falei, sempre, ao final do dia, mas fora isso não. Fora isso nada, 0 redes, 0 telefones, 0 pessoas, olha, 0, a minha mãe só soube disto passado 1 mês e meio, portanto vê o que as pessoas sabem, é a liberdade mesmo total, olha, sabes que eu tinha um sonho enorme, que era, eu trabalhei com os meus pais há alguns anos, e portanto, toda a gente sabia onde é que eu estava, se estava de férias, quanto é que ganhava, para onde é que ia, a que horas entrava, se não entrava, não sei. Disse assim, eu quero ser livre, eu quero que ninguém saiba onde é que eu estou, que é o que eu tenho hoje, não é? Eu tenho uma agenda, hoje já tenho uma pessoa, porque eu também estava exausta, porque assim, eu não sabia delegar, e portanto eu trabalhava praticamente sozinha, com algumas pessoas, eu trabalho com os hospitais, com não sei o quê, mas sozinha, e portanto não delegava nada, e ninguém sabia fazer como eu. E eu tive que deixar a minha filha à frente do meu negócio, para ela conseguir criar uma equipa, pequena, mas para conseguir criar, consegui dar uma pequena formação para quando eu chegasse a coisa já está mais ou menos composta para funcionar, e tem funcionado, foi ótimo. Portanto, às vezes a pessoa tem mesmo também entender qual é o limite, porque para além de eu entender que aquilo tinha que tomar
aquilo já não era a mesma. Eu quando eu olho para as coisas já não são iguais, eu sei, alguma coisa vai ter que mudar. E nessa altura eu estava muito cansada, portanto eu tive que me afastar e ir ganhar uma nova consciência, não só de mim própria, é sempre sobre nós. Mas não é duro? Não dá vontade de chorar às vezes? Muito, chorei muito, chorei muito. Aliás, eu chorei de uma forma que não, inacreditável. Eu não chorava antes. E, portanto, quando eu comecei a pôr em perspectiva a minha vida toda, olha, chorei mais, eu vou-te dizer, mais porque eu não tinha noção do esforço todo, do empenho e da coragem que eu tive para ter a vida que eu tinha hoje. E foi muito trabalho, Cristina, muito, porque eu sou zero ligada, seja a estatutos, seja a contas bancárias, mas uma coisa vem atrás da outra, e quando tu realmente tens o trabalho de excelência, as coisas vêm até ti de uma forma natural. E durante muito tempo o peso do teu apelido não te magoou ou marcou? O peso, eu só queria, vou-te dizer, eu nunca senti muito esse peso. O que eu sentia era que eu não era a filha do Lúcia Piloto. E portanto é assim, eu queria saber quem eu era. E se eu já nasci ali, eu sou altamente criativa, é normal que seguisse, não é? Há um negócio grande e próspero, portanto, por que não? Aliás, isso foi a grande questão. Porque é que não ficas aqui só? Eu dizia, porque eu não quero ficar aqui só? Porque o mundo é enorme e porque eu quero... Mas ninguém entende quando os pais têm uma empresa tão boa em que os filhos podem seguir, não o querer fazer, mesmo que se vá para pior, ninguém entende isso, pois não? Não, de todo. Eu vou-te dizer, é muito difícil para mim ir a essa altura, porque isso já passou e de facto eu quando arrumo os assuntos eles ficam mesmo lá, quando estão bem arrumados, mas foi muito duro, muito duro, muito duro porque ninguém entende, depois estão sempre à espera que tu falhes, que era uma coisa que eu percebia, é assim, percebes tão bem, as pessoas querem sempre saber o que é que tu estás a fazer, aonde é que tu estás a fazer, e se tens, e se não tens, e se de repente aquilo é um sucesso ou não é. Isso eu pensei assim, bolas, eu saí trabalhar com os meus pais para não ter isto e agora ainda tenho uma pressão a dobrar, porque andam atrás de mim para perceber se realmente as coisas funcionam. E foi quando apareceu realmente o meu trabalho de propósito, que fui para os hospitais e que tive 5 anos sem ninguém saber onde eu estava. E eu a vibrar completamente, porque eu estava a trabalhar com mulheres em processos oncológicos, a entrarem mesmo em processo de quimioterapia, e estava ali a empoderá-las e, no fundo, enquanto facilitadora, a dar-lhes todo o tipo de ferramentas que eu sei que melhoram a nossa qualidade de vida. E então o que é que acontecia? Eu estava no céu e ninguém sabia onde é que eu estava. E eu pensei assim, bolas, isto é um espetáculo. E então uma vez, foi logo ao princípio, eu estive em 2 hospitais, permanentemente, e uma pessoa uma vez olhou para trás e disse, eu gostei tanto de estar consigo, como é que se chama? E disse, uau, isto é espetacular. Ela nem me reconheceu. E a partir daí, eu vou dizer, depois desses 5 anos, já estou há 12 anos nesta área, mas a partir daí, depois agora já tenho o meu espaço, tudo mudou, mas aquilo foram 5 anos que me deram a liberdade de ninguém ter acesso a mim. Porque um hospital é uma coisa mesmo fechada. Ninguém consegue entrar ali, é impossível. Por muito que queiram, não conseguem. E então eu estive ali protegida e foi espetacular. Foi isso que eu senti. O pai que te deu todas as ferramentas para tomar as decisões, sentes que era isto que ele queria para ti? Sinto. O meu pai, uma das coisas que ele teve maior desgosto foi quando eu saí da empresa e casei na mesma altura com o Francisco, que era um homem que realmente, ele cuidava de mim. E o meu pai era também um cuidador das meninas todas. E então eu acho que ele sentiu que perdeu ali um bocadinho. E como é normal. Mas o meu pai, entretanto, morreu há pouco tempo. E sabes que... Foi muito difícil. Olha, eu vou-te dizer, eu vejo... Ao centro espiritual, para ti, pode ter sido mais tranquilo? Foi muito tranquilo quando aconteceu, porque o meu pai já não estava com uma condição de vida que... Esse meu pai era muito agarrado à vida, portanto ele nunca ia dizer, eu quero ir. Isso eu não acredito. Mas o meu pai já estava com demência, estava já com cuidados muito específicos e, portanto, é assim, eu acho que o meu pai não tinha qualidade de vida nenhuma. Acho que ele está muito melhor e sim, eu senti isso como um alívio para ele. Tenho cada vez mais saudades nas minhas meditações diárias, porque eu faço meditação na praia diariamente e nós entramos ali num estado completamente que não estamos cá. E encontras-te? E então
converso muito com ele, às vezes choro muito de alegria, não de tristeza, de saudade, porque são aquelas coisas que nos vão vindo. Sabes que a meditação, quando a pessoa realmente pratica muito, chega a uns lugares, eu acredito, dizem que a meditação é Deus a falar connosco, e é mesmo, porque tu ali estás de facto sempre para já, porque tudo se expande. Eu adoro natureza, aquilo tudo é mágico. Eu sou artista, portanto, ver o sol a nascer é assim qualquer coisa. Aquilo não existe um dia igual ao outro, depois das ondas e tudo, aquilo é lindo, e os passarinhos e tudo ali à volta, aquilo não existe. E depois tu consegues expandir muito, não é? Tu inicias a respiração e depois abres os olhos e está o sol a nascer, de repente tu pensas assim, uau. Eu ainda não sou capaz disso. És. Pois, posso dar... Não, eu não, porque imagina, vou fazer uma massagem e estou o tempo todo a pensar em coisas do meu trabalho, da minha vida. Mas sabes tudo. Uma coisa, mas não é aí que se começa a... Eu sei que não. Eu sei. É nessa consciência que se tem de si própria. A pessoa é sozinha, começando com meditação guiada, porque aí, portanto, tens que ser guiada a respirar, a pensar, a afirmar, depois começas com a prática. Vais fazendo e o que é que se perde por ser uma mulher forte? O que é que se perde? Olha, não sei muito bem. Eu, para além de ser forte, porque eu acho que sou hiper responsável e às vezes tomo a responsabilidade de tudo. O que é que se perde? Sei lá, enquanto não existe consciência, eu estou a ganhar um bocadinho mais dessa consciência e estou já a não aceitar tudo o que me põe acima. Mas às vezes pode-se perder alguma qualidade, não de vida, porque eu já tenho algumas coisas presentes, mas o que é que se perde? Olha, eu não sei muito bem dizer-te isso. Às vezes não querias ser esta mulher. Ai, não, nem sequer. Não, eu adoro ser esta mulher. Esta mulher foi totalmente construída por mim e por Deus, por mais ninguém, porque não havia qualquer possibilidade. Eu passei muito para chegar a esta mulher. E quando tu dizias, aquilo é que tu tens muita sorte, oh meu Deus, se soubessem que nunca vão saber, porque é assim, eu talvez lá para os 80 possa contar a minha história toda, não é? Passo a passo. E aí sim, pode ser uma coisa extraordinária e pode ajudar muita gente. E não sei se é aos 80, mas não há de ser já, porque eu não quero, é só por isso. Eu vou-te dizer, quando nós de facto mostramos algumas coisas porque passámos e o que tivemos que fazer, é assim, é muito difícil, porque todas as pessoas estão nos seus processos, mas é altamente inspirador as pessoas entenderem que tu já lambeste o chão, não foi sempre assim, nem tão pouco mais ou menos, e não é só porque é filha de, e depois foi casada com não sei quem, e é tudo à grande, não, quando nós ainda não criamos estrutura, quando nós não vivemos exatamente a autenticidade com o que nós somos, é um sofrimento, não há forma, e não é disfarçado. Tu estás bem, mas tu não és tu ainda, não tens liberdade para ser quem tu és, não dizes que não, eu por acaso dizia que não, só que eu dizia um não assim um bocadinho, não sei se era frouxo, era um bocadinho agressiva no não, e não se deve ser assim também, porque has de dizer não quero, tipo, larguem-me, a pessoa às vezes só quer fugir, não é? Porque ninguém percebe nada. Há uma altura da minha vida, foram bem 5 anos, 10 anos, ninguém percebia nada. Eu só não quero. Não me chateias. Mas porquê? Mas é tão fácil isto por aqui, tu és tão competente, porquê não fazes só isto? Eu disse, mas eu não sei se é isto que eu quero fazer. Isto não é. Agora eu tenho que descobrir, não é? Então, e como é que descobres? Não sei, mas eu vou sentindo. Eu gosto de ir sentindo os sinais da vida, e a vida vai dando sinais, se tu estiveres atento. Ou por pessoas, ou por, sei lá, qualquer coisa que vai aparecendo. A pessoa tem que estar atenta. Nesses muitos conselhos que já deste a muitas mulheres, qual é aquele que sentes como mais especial para deixar aqui hoje? Que sejam autênticas, que não percam tempo, que não falem mal umas das outras, porque é assim, as mulheres têm uma coisa, eu consigo ver isso, não sei se alguém consegue, também não interessa, mas é assim, o conselho que eu dou é que as pessoas falem, tentem não entrar tanto em julgamento e que trabalhem com elas, porque quando a pessoa começa realmente a trabalhar connosco, a pessoa entende que nós temos tanta coisa para trabalhar, temos tanta coisa para, não é só modificar, para melhorar, para chorar, para aceitar que não foi fácil e que queremos se calhar curar aquilo para avançar na vida. E eu digo sempre isto, é assim, a questão não está no outro, está em nós. Se nós ainda estamos lá é porque alguma coisa temos para tratar a nós.
Porque há coisas onde, por exemplo, eu já não me ponho, eu já não estou mesmo, eu já não vejo, porque eu não estou lá. Se as pessoas vivem nesse tipo de ambientes tóxicos... há outra coisa que eu digo sempre às pessoas, para começarem a agir em função do que sentem. O nosso corpo diz-nos logo tudo. É o nosso corpo... Imagina, convidaste-me para o programa. Se eu sentisse não vinha. Eu senti sim e vou. Pronto. E para começarem a agir em função do que sentem, automaticamente. Se for um não vão. Mas... se tiverem que pensar 2 vezes, 3 vezes e forem esforço, é não, e vão se enganar lá à frente, porque à segunda vão entender que não é, à terceira, só que há pessoas que levam com isto uma vida inteira, não é? E isto é das primeiras coisas que eu digo, começa a agir em função do que sente, em tudo, seja no trabalho, relações, filhos, tudo. Cláudia, mas eu não consigo. E as pessoas começam a treinar, e de repente tu tens departamentos inteiros de empresas a mudarem à conta daquelas pessoas, porque se calhar elas disseram que não queriam descansar de meia hora, elas conseguem fazer em 4 horas o que outros fazem mesmo, então têm que estar a levar com os colegas de meia hora, imagina, trabalham 4 horas, têm meia hora de descanso, e então têm ali 2 ou 3 pausas em que elas não estão a fazer nada, e é aquela conversa que não lhes interessa para nada. E o que é que... Houve uma vez uma pessoa que eu acompanhei, uma mulher, ela disse, Cláudia, não pode ser, isto funciona assim, mas já falou, não. Quando ela falou e explicou o porquê, não é? E porque talvez a empresa até fosse muito mais, tivesse muito mais produtividade com aquela medida, ele disse, olha que engraçado, nunca tinha pensado nisso. E mudou tudo. Ele disse, como é que isto é possível? Isso é possível porque as pessoas falam e comunicam. A vida é comunicação, assim, claro. Não é? É. E às vezes as pessoas por medo não dizem coisas que os outros não sabem. Mesmo. Não é? Pronto, é isso. Olha, adorei. Estou à espera dessa tua partilha aos 80 para saber. Pode ser que seja mais. Exatamente. E acho que foste tão genuína, tão sincera, a sério, porque falámos aqui do medo, falámos aqui do julgamento, que eu acho que são mesmo as 2 coisas que mais impedem qualquer um de nós de encontrar o seu caminho. Sim. E portanto, quando os deixamos de lado, vem o tal vendaval e nós ali, de pé mesmo. Beijinho, Cláudia, adorei. Obrigado, coração. Tenho os ovários no sítio, sou uma mulher de